Por outro lado, se uma pessoa não gosta da Ariel preta simplesmente porque ela descaracterizou a versão original, nesse caso eu não diria que é racismo realmente. Arte na veia. Salve galera! Eu tô gravando esse vídeo aqui, na verdade seria um respondendo comentários, mas vai acabar que eu vou responder só um comentário do meu último vídeo sobre a Pequena Sereia. O que acontece? Uma pessoa me recomendou um vídeo do canal Traje Cômico. Imagino que vocês conheçam esse canal, né? É bem maior do que o meu. Na verdade ela não me recomendou, mas ela queria saber o que eu penso a respeito do que foi dito nesse vídeo. Então basicamente isso daqui vai ser um vídeo resposta. Tem bastante coisa para falar, gente, então eu vou direto ao ponto. Resumindo muito, o que o Wagner do canal Traje Cômico fala nesse vídeo dele é que ele foi cancelado por não gostar da Ariel preta. E ele também alega que ele não é racista, já que o que levou ele a não gostar da Ariel preta não é necessariamente porque a personagem é preta. Quer dizer, até é, mas não é que ele não gosta de personagens pretos ou coisas do tipo. O que ele diz é que isso descaracterizou a personagem original. Ou seja, o que ele está dizendo é que qualquer alteração que fizesse no design original, ele não ia gostar. Se tivesse mudado a cor da cauda dela de verde para azul, ele também ia reclamar. Se tivesse mudado a cor do cabelo dela de ruivo para loiro, ele também ia reclamar. Pelo menos é isso que dá a entender assistindo o vídeo. E eu fico muito dividida com relação a isso, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o porquê. Por um lado, eu acho que dizer que a única razão das pessoas não gostarem da Ariel preta é devido a essa questão de descaracterização é um pouco de falsidade ideológica para mim. Por quê? Existem outros casos de personagens que sofreram uma grande alteração e a gente não viu tanta reclamação assim. Dois exemplos que eu posso citar aqui. O Aang, de Avatar, a Lenda de Aang, que no desenho tem as roupas bem coloridas e animadas, e na adaptação para cinema transformaram essas roupas num pijamão branco. Ou um exemplo mais recente, o Coringa do Joaquim Fênix, que teve a cor do terno alterada de roxo para vermelho. Esses são dois exemplos de personagens que mudaram muito e até onde eu sei eu não vi nenhuma reclamação a respeito deles. Agora, quando você tem uma personagem branca que se torna uma personagem preta na adaptação, de repente todo mundo perde a cabeça. Então pode ser sim que algumas pessoas se incomodem só por ser uma descaracterização da personagem original, mas também não há como negar que existe sim um viés racista por trás de muitas dessas críticas. Por outro lado, se uma pessoa não gosta da Ariel preta simplesmente porque ela descaracterizou a versão original, como Wagner alegou, nesse caso eu não diria que é racismo realmente. O que eu acho que é racismo e que eu defendi no meu vídeo é quando a pessoa alega que não gostou porque não faz sentido ela ser preta, mas a pessoa não gostar dela ser negra porque isso descaracterizou a versão original, eu particularmente não consigo ver isso como racismo. Pra mim isso daí é simplesmente aquele velho fanatismo nerd mesmo, mas nada além disso. Então, com relação a esse vídeo do Traje Cômico, acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer. Eu não consigo chegar a uma conclusão certa do que eu acho, sabe? É isso, por um lado eu acho que a maior parte das pessoas reclamam da Ariel preta sim por uma razão racista. Por outro lado, eu reconheço sim que existe a possibilidade da pessoa não gostar dela de uma forma mais inocente, vamos dizer assim. Não por um viés racista, mas sim por um viés muito criterioso e muito chato. Porém, inocente no que se refere a preconceito racial. Porém, pensando a respeito de tudo isso que está acontecendo, a respeito de toda a polêmica que deu a Ariel preta, e principalmente depois desse vídeo do Traje Cômico que eu vi, eu fiquei pensando numa coisa que pode ser um problema até maior do que o racismo, até maior do que toda a forma de preconceito que a gente vem lidando ultimamente, que é simplesmente a dificuldade cada vez maior que as pessoas têm de lidar com a opinião alheia. Isso eu vejo em todo mundo, independente se você é de esquerda ou de direita. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, sabe? Se você defende a Ariel preta, automaticamente isso já faz de você uma pessoa lacradora. E se você é contra, automaticamente isso já faz de você uma pessoa racista. As pessoas saem rotulando umas às outras de modo que gera essa polarização absurda que a gente vê. E como consequência disso, a gente acaba literalmente vivendo uma guerra. Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo declarado e eu vou te odiar pra sempre.
E por que eu acho isso tão perigoso? Porque isso leva as pessoas a se separarem cada vez mais e a perderem a capacidade de se comunicar, de dialogar entre si. E o diálogo, ao meu ver pelo menos, ainda é a arma mais poderosa que a gente tem para combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de injustiça que ainda esteja vigente na nossa sociedade. Por isso que eu digo que esse problema das pessoas estarem perdendo a capacidade de se comunicar entre si, de dialogar, é ainda maior do que qualquer preconceito que a gente esteja vendo, porque de certa forma isso ajuda a perpetuar esses preconceitos. Sem mencionar que eu realmente temo pela raça humana chegar ao ponto em que a gente não vai, literalmente não vai mais conseguir se relacionar de forma saudável com ninguém. E se vocês acham que eu estou sendo exagerado, saibam que essa realidade pode estar cada vez mais próxima. Nos dias de hoje a gente está começando a se tornar cada vez mais seletivo com relação às pessoas com quem a gente se relaciona. Por um lado isso é normal, claro, você não vai querer uma pessoa que te odeie do seu lado, até por uma questão de autopreservação. Por outro lado, com o avanço tecnológico, com as redes sociais que a gente tem hoje, a gente acaba se tornando exigente num ponto absurdo. As pessoas têm que ser idênticas a gente. Elas não podem discordar em absolutamente nada, que isso já é suficiente para acabar com uma amizade. Eu mesmo já vi amizades acabando desse jeito. Eu fazia parte de um grupo de teatro uns anos atrás que todo mundo era super amigo, era as mil maravilhas, até o ponto em que um discordava e gerava uma briga absurda e a pessoa saía do grupo. Isso foi acontecendo tanto que o grupo se desfez. E acho que fica cada vez mais difícil no mundo de hoje você manter uma relação de amizade com as pessoas justamente por causa disso. Se você discorda de qualquer coisa, já é motivo para acabar com a amizade. E esse problema se agrava ainda mais porque a nossa exigência de ter uma amizade perfeita pode ser sanada pela máquina, literalmente pela máquina. Eu acompanho um canal aqui do YouTube que se chama Stacks, do Gabriel Pinheiro, e tem um vídeo dele que ele fala sobre uma inteligência artificial que consegue criar empatia com você em questão de instantes. Ela consegue literalmente detectar aquilo que ela precisa dizer para você, para te agradar e se aproximar de você. E eu consigo realmente imaginar, num futuro não muito distante, daqui a quem sabe uns 10 anos, as pessoas literalmente começarem a se relacionar mais com as máquinas do que com os seres humanos. Parecido com o que acontece naquele filme, Ela. Se você não conhece esse filme, inclusive, eu super recomendo, é muito bom. Galera, não me entenda mal, não estou dizendo que você precisa ser capaz de tolerar uma opinião racista, uma opinião preconceituosa. O ponto não é esse. O ponto é você ser capaz de tolerar a pessoa. O ponto é você ser capaz de respeitar a pessoa, apesar de tudo, e conseguir manter um diálogo com ela. Afinal de contas, eu acho que é assim que a gente muda, é assim que nós nos tornamos pessoas melhores. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já mudou a sua opinião com relação a várias coisas na sua vida. E provavelmente isso se deu através de um diálogo e não através da imposição de uma ideia, através de violência, da pessoa te chamando de estúpido ou coisa do tipo. É claro que é difícil, gente, dialogar, é claro que é difícil ter paciência. E eu não digo isso da boca pra fora. Por exemplo, aqui no meu canal mesmo, eu vejo que muitas pessoas continuam usando o pronome masculino comigo, apesar de eu já ter falado mais de uma vez que eu sou uma mulher trans. Ah, Raul, mas de repente a pessoa não sabe, ela escuta a sua voz e associa a um homem. Galera, eu sempre uso o pronome feminino comigo, tá escrito na capa do meu canal, inclusive. No final de cada vídeo eu digo obrigada por curtir e compartilhar. E ainda assim as pessoas continuam usando o pronome masculino comigo. E quer saber, gente? Tá tudo bem. É claro que isso dói, é claro que isso me machuca e que isso me deixa com raiva às vezes, eu não vou mentir. Mas eu não posso simplesmente sair por aí bloqueando todo mundo que usa pronome masculino comigo ou falar de forma agressiva com elas. Mesmo que às vezes dê vontade de fazer isso, eu não vou mentir. Uma coisa é aquilo que eu sinto vontade de fazer, outra coisa é aquilo que é certo. Eu acredito que falar do jeito que eu tô falando agora, continuar dialogando com as pessoas, por mais que seja difícil e até mesmo cansativo, seja muito mais eficaz para mudar o ponto de vista dessas pessoas e para fazer elas entenderem que eu sou uma mulher e que eu quero que usem pronome feminino comigo. É claro que algumas pessoas não vão mudar, algumas pessoas vão se recusar até o fim a usar o pronome feminino comigo, eu entendo. Mas o ponto é justamente esse, eu não vejo como que eu xingar essas pessoas, ou gritar com elas, ou agir com violência, vai fazer elas mudarem ou vai fazer o mundo ser menos transfóbico. Raul, então como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com essas pessoas?
Sinceramente, gente, não sei. Mas o que eu sei é que xingar essas pessoas não vai adiantar de nada. Tudo que eu posso fazer, do meu ponto de vista, é continuar falando para elas, tentar explicar da forma mais gentil possível e, claro, também manter uma certa distância por uma questão de autopreservação mesmo. Afinal, gente, tolerância não significa você querer estar sempre grudado nas pessoas também, né? Eu acho que tolerância é você ser capaz de conviver quando necessário. Isso não significa que você tem que aturar todo tipo de pessoa na sua vida, nos seus círculos de amizade, enfim. E acho que eu nem preciso dizer, mas só por desencargo de consciência, é óbvio que existe uma diferença entre o transfóbico que se recusa a me chamar pelo pronome feminino e o transfóbico que quer me espancar no meio da rua. Vou falar mais uma vez, gente, eu estou falando de tolerar as pessoas, de não querer ser o oprimido que se torna o opressor. Mas eu também não estou dizendo que você deve tolerar todo tipo de violência que você sofre. E é claro que existem sim casos mais específicos em que é preciso agir com uma certa agressividade para se defender, mas apenas para se defender e nunca para se vingar. E quando eu xingo uma pessoa de volta, eu acho que isso está muito mais para vingança do que para defesa. Enfim, gente, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Comentem aí o que vocês acham a respeito de tudo isso, mas por favor, gente, com bom senso acima de tudo. Eu acho que se a espécie humana ainda não se matou, é sinal de que a gente ainda é capaz de dialogar uns com os outros. Então vamos manter essa capacidade acima de tudo. E por fim é isso, vamos aprender a tolerar um pouquinho mais as divergências de opiniões. Do contrário, daqui a 10 anos você vai estar se tornando uma pessoa tão intolerante a ponto de desfazer todas as amizades que você tem e conversar com um robô. E não, isso não é exagero, eu realmente acho que isso pode acontecer.